Seja bem-vindo ao Sobreviver Lab Imersão, um podcast de divulgação científica na área da psicologia para você viver melhor. Eu sou Anderson, psicólogo e doutor em ciências. E eu sou a Marília, psicóloga e doutora em ciências. Hoje nós vamos conversar sobre os efeitos psicológicos do exercício físico. Acesse nosso site, um hub para mais informações, conhecimentos e reflexões. E não se esqueça de se cadastrar em nossa comunidade de vivedores, pessoas interessadas em refletir sobre a própria vida e viver melhor. O link está na descrição. Gerar conhecimento para viver melhor é um dos objetivos do Sobreviver Lab. Muitas são as possibilidades de como podemos viver melhor, mas às vezes o processo fica um pouco nebuloso. Nós conversamos recentemente sobre maneiras de gerar autoconhecimento para fazer escolhas mais assertivas ao longo da vida. Outro elemento chave são os hábitos que podem produzir mais qualidade de vida e bem-estar. Um hábito que é bastante divulgado como essencial para a qualidade de vida é o exercício físico. Provavelmente você já escutou de profissionais da saúde que você deve fazer exercício físico com frequência. Mas você sabe por que você precisa do ponto de vista psicológico? Bom, hoje a gente vai tentar explicar esses porquês e conversar um pouquinho sobre o poder do exercício físico nos processos psíquicos. O exercício físico são movimentos corporais planejados, estruturados e repetitivos que envolvem gasto de energia. Então, não é qualquer movimentação do corpo que necessariamente vai ser um exercício físico. Atividades cotidianas, como por exemplo, limpar a casa. Muita gente às vezes considera que a limpeza da casa é uma espécie de exercício físico. Tem gente que diz, faz até piada de que fez a limpeza da casa e fez ao mesmo tempo uma academia, mas nós não podemos fazer essa comparação direta. Então, esse tipo de atividade cotidiana não pode ser considerada como um exercício físico estruturado, como a Marília comentou. E acho que aqui caem alguns mitos de que às vezes ir na padaria comprar um pão, passear com o cachorro, passar roupa, esse tipo de atividade não substitui algum esporte, algum exercício que tem alguma estrutura, algum planejamento e que a repetição vai produzir gasto calórico e outros benefícios, né? Acho que vale começar fazendo essa diferenciação. Essas atividades cotidianas não têm uma frequência estipulada ao longo da semana, uma duração, então varia muito, né? De acordo com outras características, e a intensidade nem sempre atinge os benefícios que são produzidos pelo exercício em si. Então, para fazer exercício físico, precisa ter uma organização mínima, né? Um planejamento mínimo para essa atividade, para então gerar os benefícios psicológicos, né? É necessário levar em conta a frequência de execução, a duração do exercício e a intensidade também. E aí você tem divisões entre exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Mas nós não vamos nos aprofundar nesses aspectos técnicos dos exercícios físicos em si, porque essa é uma área dos educadores físicos. Inclusive, educadores que estiverem nos ouvindo, se quiserem compartilhar as informações conosco, seria muito legal. Mas nós vamos nos concentrar nos efeitos psicológicos dos exercícios físicos. E nós sabemos que eles são muito poderosos porque afetam diretamente a estrutura cerebral e as funções psicológicas das pessoas. Em termos de estrutura cerebral, a gente observa melhora na plasticidade, né? Então, o sistema nervoso central, ele amplifica, tem o crescimento da matéria cinzenta nas regiões pré-frontal e o hipocampo, e aí a gente já vai ver quais são as habilidades psicológicas que ficam melhoradas com esse crescimento, e também melhora as conexões entre os circuitos, né? O cérebro funciona de uma maneira turbinada, vamos dizer assim. E isso acontece porque o exercício físico produz um fluxo sanguíneo maior nas regiões do sistema nervoso central, mais especificamente nas regiões dos circuitos neuronais. E isso, consequentemente, produz reserva cerebral, que diz respeito ao desenvolvimento
físico do cérebro. Então tem a ver com o desenvolvimento do tamanho do cérebro, da densidade neuronal, né, da quantidade de neurônios da matéria cinzenta e também da conectividade das sinapses, ou seja, de como é que os caminhos entre os neurônios estão construídos e o quão bem construídos eles estão. Como que os neurônios se conectam, se comunicam para gerar melhor processamento, né, para funcionar melhor, né? E tem, da nossa parte mais relacionada à psicologia, a reserva cognitiva, né? Sim, que acho que é um ótimo benefício, principalmente em relação aos processos degenerativos que vão acontecer para adultos idosos, né? Bom, então, trocando em miúdos, acho que o cérebro fica potencializado, né, com o crescimento dessas regiões e a comunicação mais eficaz, né? Acho que E falou de cérebro, falou conosco, os psicólogos, porque o cérebro é o lugar de onde sai o material com que a gente trabalha, os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Isso. Bom, e aí com toda essa adaptação cerebral, né, com esse crescimento cerebral e a melhor comunicação, as funções, né, psíquicas que vão sendo potencializadas são diversas. Acho que uma primeira e muito importante são os aspectos cognitivos. Então a gente observa em crianças, em adolescentes especialmente, mas também em adultos, que praticam atividades físicas, eles têm melhores habilidades acadêmicas. Não à toa, os exercícios físicos fazem parte do currículo da maior parte das escolas de ensino fundamental e ensino médio, e é fundamental para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. E tem também um efeito imediato, portanto, nas capacidades de aprendizagem, não só dos alunos do ensino fundamental e médio, mas também dos adultos. Portanto, os efeitos positivos do exercício físico perduram ao longo da vida, especificamente na área da aprendizagem, que nós podemos dividir aqui em âmbitos de habilidades. Então você tem um âmbito da habilidade relacionada à memória, que é fundamental para o processo de aprendizagem, a capacidade de atenção, a capacidade de se concentrar numa determinada área de estudo, uma capacidade de prestar atenção naquilo que está estudando, e propriamente no processamento executivo, que é a capacidade de obter conhecimento, organizá-lo na cabeça e aplicar esse conhecimento para funções práticas. Então, por exemplo, alguém que precisa saber como construir uma casa. Essa pessoa precisa primeiro estudar os fundamentos de como construir uma casa, construir um plano para construir essa casa e efetivamente aplicar as técnicas necessárias para construí-la, desde a base, desde do concreto que ele coloca no chão, no solo, para subir colunas, passando pelos patamares da casa até o telhado. Então, para fazer uma casa, a pessoa precisa de um conhecimento prévio organizado e planejado para ser aplicado na execução da própria casa. E aí resgatar essa informação por meio de memória e manter a atenção para conseguir construir essas habilidades, né? Sim. Tem benefícios nas funções psíquicas ao longo, nas 3 etapas do desenvolvimento. Então, na infância, na adolescência, as habilidades se concentram em aprendizagem, habilidades acadêmicas que vão ser fundamentais depois quando esse adulto envelhecer, quando os processos do envelhecimento começarem a surgir, em que a gente observa processos neurodegenerativos, né? Um declínio cognitivo muito associado com perda de memória, falta de atenção, dificuldades no raciocínio lógico. E a atividade física previne esse declínio cognitivo, então é como se retardasse. Não impede 100%, o envelhecimento não é algo 100% evitável, mas é algo que dá para retardar, né? Dá para diminuir a intensidade da velocidade do declínio cognitivo. Então também tem um benefício em termos de longevidade, né? Outra característica importante que a atividade física consegue prevenir os processos de demência, né? Quando a gente tem processos neurodegenerativos mais intensificados e aí a perda, o declínio cognitivo começa a gerar prejuízo nas atividades de vida diária. Então, esse risco é muito comum nos idosos
pessoas que praticam exercícios físicos têm risco reduzido para demência. E, consequentemente, melhora a qualidade de vida, né? Porque se você diminui ou retarda, né, o processo de demência cerebral, você aumenta a autonomia no seu dia a dia, os prejuízos no dia a dia ficam reduzidos, né? Agora, falando especificamente dos efeitos dos exercícios físicos na saúde mental das pessoas, nós podemos então citar quais são os processos neurológicos que acontecem nas pessoas a partir da execução de um exercício físico regular. Então, por que melhora a saúde mental, né? Porque o exercício físico estimula a produção e a captação de neurotransmissores que estão relacionados com o bem-estar, como por exemplo a serotonina e a noradrenalina. Então, ao fazer exercícios físicos regulares, você está produzindo no seu cérebro os neurotransmissores que estão diretamente relacionados com o bem-estar e com a felicidade. Além dos efeitos na saúde mental do ponto de vista neurológico, nós também temos como consequência dessa produção e captação de neurotransmissores a possibilidade de diminuição de duas das mais frequentes doenças mentais que observamos no século XXI, a ansiedade e a depressão. Há alguns pesquisadores que consideram o exercício físico como mais um dos tipos de tratamento possíveis para a diminuição de ansiedade e depressão já existentes na vida da pessoa. Porque a ansiedade está muito relacionada com desequilíbrio de noradrenalina, cortisol, e aí a atividade física produz uma regulação. E aí com isso diminui sintoma, né? Como se a gente ensinasse o corpo a regular, né? E a depressão tem um efeito direto na serotonina, né? Que é o hormônio da felicidade, então o humor mais vinculado à tristeza, à apatia. Pessoas com depressão acabam tendo dificuldade de captação de serotonina. Então, com a atividade física, a gente vai na contramão, produzindo serotonina e facilitando a captação, né? Então é muito comum que alguém que se consulta com os especialistas de saúde mental para superar uma depressão ou uma ansiedade receba como orientação o tratamento conjunto com o educador físico. Então, o psicólogo certamente indicará para alguém com essa sintomatologia também uma regularidade de exercícios físicos no cotidiano, assim como os psiquiatras também. Agora, existem muitos outros impactos positivos dos exercícios físicos em outras dimensões da saúde mental das pessoas, como diminuição da hostilidade, da tensão, de algumas fobias e até de dor de cabeça. Na hostilidade, acho que é interessante observar que no exercício físico a gente consegue canalizar, né? Talvez uma energia que possa se transformar em raiva, em agressividade, e aí acho que diminui tensão e hostilidade, agressividade nesse sentido, né? Essa parte da tensão é muito interessante porque vira e mexe a gente recebe pacientes no consultório e até discute com os alunos, né, em sala de aula, que as pessoas estão tensas, né? Que as pessoas estão... sabe quando você fica com aquela parte assim do trapézio, né? Que é aqui abaixo do pescoço, o pescocinho, fica duro, fica retesado, porque tá em tensão, né? Tá vivendo dificuldades, situações complexas e difíceis, se reflete nos seus músculos, fazendo com que eles fiquem mais duros e mais difíceis, contraídos e até dói, né? Então os exercícios físicos também ajudam nessa parte, porque eles melhoram um pouco essa tensão e deixam você mais relaxado. Bom, além da saúde mental, nós também temos alguns efeitos muito visíveis dos exercícios físicos na psicologia humana, do ponto de vista da assertividade e da confiança em si mesmo. Então é muito interessante, as pesquisas demonstram que alguém que pratica exercícios físicos regularmente se comunica de um jeito mais assertivo, que é a capacidade de se comunicar de modo objetivo e ao mesmo tempo adequado para
os eventos e os ambientes, ou seja, adequado ao contexto. E também há muitas evidências científicas mostrando que praticantes de exercícios físicos regulares demonstram confiança em si mesmo. Então é muito mais provável que alguém com esse perfil confie mais naquilo que faz e compreenda que boa parte daquilo que ele vive tem a ver com o que ele faz e não necessariamente com o que o mundo faz ou o ambiente apresenta. Então existe essa dicotomia muito clara entre quem faz e quem não faz exercícios físicos com regularidade. Quem não faz é menos confiante em si mesmo e costuma perceber as causas daquilo que vive, pensa e sente fora de si, mais fora de si do que dentro de si. Acho que está associado com maior contato com o corpo e com a potencialidade na execução do exercício, né? Então também melhora na consciência corporal, né? Na percepção de coisas que você é capaz de fazer e aos poucos vai melhorando e vai gerando essa sensação mais positiva de confiança. E aí, se alguém é assertivo e confiante no que faz, provavelmente então essa mesma pessoa, diante dessa regularidade de exercícios físicos, possui uma imagem corporal de si mais positiva, em comparação com aquelas pessoas que não fazem os exercícios físicos com regularidade. E aí, integrando tudo, o que você pensa, o que você sente e o que você vê de si mesmo e o que você percebe do seu próprio corpo fazem de você alguém que tem uma imagem mais positiva de si. Então tá tudo interconectado, né? Tudo se relaciona. E essa imagem corporal ajuda também na própria autoestima. Você fica com uma autoestima melhor. E isso faz de você alguém com uma estabilidade emocional diante da vida. Acho que é interessante pensar que a consciência corporal ajuda a percepção do próprio corpo e das potencialidades do corpo, né? Não só das fraquezas, né? E aí acho que vai gerando maior estabilidade, reações emocionais mais estáveis em relação às potencialidades de execução. Quando a gente fala em distorção do corpo, imagem corporal, esses elementos estão bastante associados com transtornos alimentares. Então, os exercícios físicos também ajudam a evitar alguns transtornos alimentares, que a base é a distorção do próprio corpo, né? Às vezes a pessoa se olha no espelho e distorce a sua própria imagem. Então também a atividade física ajuda nessa consciência corporal, que é a capacidade de perceber o próprio corpo e aí talvez distorcer menos a imagem, né? Que é difícil não distorcer. Acho que a ideia é tentar sempre distorcer menos, né? Outro efeito psicológico positivo do exercício físico é o desenvolvimento de autocontrole. Porque se você tem um conhecimento corporal que está integrado com uma autoimagem positiva e ao mesmo tempo conectado com uma autoconfiança, uma assertividade, você também desenvolve o seu autocontrole, a sua capacidade de perceber os efeitos do ambiente e das pessoas sobre você, sobre o seu psicológico, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. E a partir daí você é capaz de controlá-los muito mais. Você é capaz de reagir e agir de maneira adequada conforme os contextos. Então você é mais alegre quando precisa ser alegre, fica mais introspectivo quando precisa, né? Você aplica uma energia maior numa fala ou aplica uma menor, dependendo do que se apresenta e do que é necessário. E isso diz respeito a um autocontrole que também vai se desenvolvendo junto de todos esses efeitos positivos dos exercícios físicos. Bom, melhorando essa relação com o seu corpo, acho que tem também o elemento da satisfação sexual que está envolvida, né? Quando desenvolve mais conhecimento do corpo, mais assertividade, uma imagem corporal mais positiva, acho que isso predispõe melhores relacionamentos afetivos amorosos e sexuais, né? Bom, a essa altura da conversa você deve estar se perguntando qual, quando, como para começar agora a fazer exercício físico, né? Já que é tão bom e tem tantos benefícios. E aí, qual?
Aí que a resposta que nós vamos dar como psicólogos e não como educadores físicos é uma resposta muito comum na nossa área de psicologia, que é depende. Depende de cada pessoa, depende de cada um, depende daquilo que você gosta. Então, que tipo de modalidade de exercício físico te atrai? Tem gente que gosta de lutar, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de andar de bicicleta, ou seja, há uma infinidade de modalidades de exercícios físicos para você escolher. Olha que legal. Então, uma primeira etapa desse processo de melhoria contínua e de viver melhor, que nós estamos propondo aqui nos nossos episódios, não só aqui no podcast, mas também no nosso canal no YouTube. Se você não conhece, dá uma olhada lá depois e comente com a gente o que você achou. Tá aí um primeiro passo, é pensar com qual exercício físico você se identifica. Isso é muito importante, porque dependendo da modalidade, a sua motivação para fazer e continuar fazendo será impactada. E aí acho que vale esse exercício de experimentar, né? Experimentar, porque tem desde as modalidades mais individuais até as grupais, com mais equipamentos, menos equipamentos, e acho que vale a pena experimentar algumas opções até mesmo para não enjoar. Agora, o que nós podemos dizer da literatura científica que correlaciona exercícios físicos com psicologia, motivação para fazer, porque muitas pessoas que nos escutam agora podem dizer: poxa, eu gostaria muito de viver toda essa experiência positiva que o exercício físico pode produzir, mas eu não tenho motivação para começar, eu não tenho lugar para começar, para fazer, eu não tenho vontade de fazer. Bom, a gente sabe que em psicologia vontade tem a ver com hábito e hábito tem a ver com persistência. Então, o primeiro passo é muito importante. É sair da inércia, é sair desse lugar que você está parado e começar a se movimentar aos poucos. Então, o que a gente pode dizer, independente de qual modalidade, é dizer que você precisa começar aos poucos. E se você fizer um pouquinho, primeiro por semana e depois aumentando essa frequência na semana, para em algum momento chegar a fazer 4, 5 vezes na semana, esse processo é um processo longo mesmo, é contínuo e precisa levar em consideração o seu ritmo e as suas capacidades e possibilidades. E aí acho que conforme for virando um hábito e entra na sua rotina, acho que ajuda, acho que aí a gente começa a perceber esses efeitos positivos, né? O primeiro passo às vezes é um pouco difícil, mas é isso, acho que começa por um planejamento de autoconhecimento, né? Sobre quais possibilidades estão disponíveis e por onde começar. Então acho que o primeiro passo é tentar elencar aí algumas possibilidades e testar, e principalmente se autoavaliar depois desses testes. Pode ser que demore mais, né? Demore menos, mas o importante é começar. Outra coisa que nós podemos dizer como psicólogos é que também, caso você não esteja muito seguro ou certo de fazer uma academia ou de contratar um profissional que vai te acompanhar individualmente, ou até escolher necessariamente qual é essa modalidade que você poderia fazer de maneira regular e consistente, nós podemos te dizer que, do ponto de vista científico, uma atividade que está, a princípio, ao alcance de todos e que não custa e que pode ser feita com uma certa facilidade, claro, considerando que existe a possibilidade de espaço físico, é caminhar. A caminhada parece uma opção que é boa e acessível. Acho que com um pouco de criatividade basta planejar na agenda aí um momento que você pode caminhar na rua mesmo inicialmente, ou num parque, caso você esteja perto de um. E aos poucos a gente já começa a perceber, né, os benefícios, principalmente porque a caminhada vai ser um exercício aeróbico, né, que parece ser consenso na literatura, que são os exercícios aeróbicos que produzem mais neurotransmissores associados com a felicidade. Então talvez uma modalidade mais acessível seria a caminhada, que pode virar uma corrida, né, que tem outras possibilidades de evolução. E é importante lembrar que, independente da modalidade, fundamental que ela seja consistente, que ela seja frequente,
que você faça com uma frequência específica. Como falamos anteriormente, pode ser que no início você faça uma vez só na semana, aí na próxima semana você aumenta para 2 vezes, depois para 3 e vai aumentando até chegar a 4, 5 vezes, 6 vezes na semana. O importante é essa frequência. Se você puder fazer com frequência, será melhor para você. Bom, gente, então, como outras habilidades, fazer exercícios físicos requer o desenvolvimento do hábito de fazê-los, a inserção dele no seu dia a dia. Como você faz outras coisas também diárias, como você se alimenta, como você dorme. Como toma banho. Esse hábito precisa ser naturalizado na rotina, que aí os benefícios com certeza virão para todos nós, né? Os hábitos não são fáceis de serem construídos, principalmente para quem vai começar um hábito novo do zero, para as pessoas que estão sedentárias, mas não é impossível. Acho que a gente veio conversando bastante sobre esses hábitos que podem ser executados um pouco por dia, todos os dias, que se associam com valores como disciplina e persistência, com certeza vai produzir melhor qualidade de vida. Agora, se você tiver com muita dificuldade de começar um exercício físico, pode ser interessante encontrar pessoas que tenham o mesmo interesse que você e que vão poder te ajudar a se motivar a iniciar o exercício físico, porque nós sabemos que em grupo a chance de persistir no hábito também aumenta. Os exercícios físicos grupais acabam gerando outros vínculos, né? Você acaba frequentando outros ambientes, conhecendo novas pessoas e aí vai potencializando os benefícios. Então, acho que talvez começar um exercício em grupo possa facilitar. Para mim, ajuda a música animada. E para você, o que te ajuda? Eu gosto de música também, mas ultimamente eu tenho preferido fazer umas atividades um pouco mais tranquilas, uma pegada mais meditação, alongamento. Tem sido uma coisa que eu tenho experimentado e gostado muito. E você que está nos ouvindo, o que você tem feito? Quais são os exercícios físicos que você tem experimentado? Com que frequência você tem feito? Quais benefícios você já sente? Mas acho que isso também é interessante porque os exercícios físicos eles vão mudando ao longo da vida. Quando nós estamos na escola a gente gosta de exercícios mais grupais, depois vira, os exercícios às vezes ficam mais individuais, com o foco total na potencialidade, em concentração e acho que é legal. Depois passa para um relaxamento, acho que é interessante também experimentar diferentes exercícios conforme as mudanças que vão acontecendo na vida. Obrigada pela companhia. Se você gostou desse conteúdo, faça parte da nossa comunidade de vivedores, que são essas pessoas que experimentam coisas novas, estão sempre em busca de melhorias para a vida, para a qualidade de vida. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os amigos e até a próxima.